A Corregedoria Geral da Justiça apura a conduta de uma juíza de Santa Catarina que encaminhou uma menina de 11 anos grávida após ser vítima de estupro. Ela encaminhou essa menina a um abrigo para evitar que faça um aborto autorizado. A garota descobriu estar com 22 semanas de gravidez ao ser encaminhada a um hospital de Florianópolis. A família aguarda a decisão judicial para a menina retornar para casa e realizar o procedimento que é aprovado pela legislação brasileira. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje e já está conosco aqui o advogado Ariel Castro Alves. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Adalberto Piotto. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan. Doutor, vamos lá. A legislação brasileira é muito clara em relação à questão do aborto. Pode-se ter uma discussão mais ampla na sociedade, mas hoje, se a jovem é vítima de violência sexual ou se a mãe corre risco de vida, esta gestação pode ser interrompida, obviamente, inclusive com a ajuda do SUS, ou seja, é totalmente autorizado e não há crime nisso. Por que essa juíza está nesse posicionamento que contraria a própria legislação? Porque ela está colocando um juízo de valor dela, que provavelmente seja contrário ao aborto em qualquer circunstância, mas ela está indo contra a lei, não está? Sim, Piotto, nós temos claramente a necessidade de que juízes, promotores, defensores públicos, todos os operadores do direito, eles respeitem que o Estado é laico, o Estado não tem religião e também eles não podem impor questões morais, religiosas, políticas, ideológicas sobre as leis. As leis estão acima. O papel dos operadores do direito é de cumprir as leis. Nós temos o aborto legal previsto constitucionalmente nos casos de risco à vida da gestante e, nesse caso, os médicos, os laudos demonstraram que existia risco. Aliás, uma gravidez extremamente precoce, ela teve aí inicialmente a gestação com 10 anos de idade. Sim. E temos também, nesse caso, o estupro de vulnerável, que torna mais prioritário o aborto legal nessas situações. O STF também decidiu que, no caso dos fetos com anencefalia, sim, o aborto legal pode ocorrer, sempre por meio do Sistema Único de Saúde, como você citou. Então, nesse caso, não havia dúvida, e não há dúvida, sobre o aborto legal que pode ocorrer. Inclusive, não existe essa limitação de tempo que foi colocada pela própria juíza. É claro que é necessário investigar, apurar, por que toda essa demora? Por que o hospital não fez inicialmente? Não precisa de ordem judicial para que esse tipo de procedimento se realize por meio de um hospital público vinculado ao Sistema Único de Saúde. Então, essa demora tem que ser atribuída a alguém tem que ser responsabilizado. A mãe demorou para verificar que a filha estava grávida, a saúde pública demorou para fazer esse diagnóstico, doutor, qual foi o judiciário que gerou esse atraso? Tá. Tudo isso precisa ser apurado. Doutor, vamos só pegar um aspecto importante da sua resposta. O senhor disse que não tem prazo, se são 20 ou 22 ou 24 semanas de gestação, neste caso, porque no caso dessa menina, ela tem 11 anos de idade, é uma criança, né? E nesse momento já estaria com 29 semanas de gestação. Não há, porque ela corre risco de vida, é uma previsão legal para o aborto e ela foi violentada sexualmente, é outra previsão legal para o aborto. Ela tem duas condições que são previsíveis para o aborto legal, segundo a Constituição brasileira. Não tem limitação, o hospital poderia fazer, independentemente de posição judicial, sem que um delegado permita, sem que o juiz vá lá e autorize, isso pode ser feito desta maneira? Sim, não existe nenhuma necessidade de ter ordem judicial para o aborto ser realizado. Agora, é claro que é necessário um acompanhamento médico, ainda mais quando nós temos aí já esse período longo aí de gestação, então para ver se não vai agravar os riscos à vida dessa menina gestante diante, né, de termos aí já esse período todo transcorrido. E, claro, essa necessidade de apurar por que demorou tanto, por que não se fez, o hospital não fez quando tinha 20 semanas de gestação, porque cada vez que a situação vai se ampliando o tempo,
a situação dela se agrava e Sim. a intervenção acaba sendo muito mais drástica com relação ao procedimento. Tá. A juíza alegou que essas gravações que foram feitas pelo The Intercept, elas são ilegais. Obviamente, esse é um argumento dela, mas o fato é que tem uma menina de 11 anos que está numa gravidez de risco e que foi vítima de violência sexual. Doutor, só uma última questão. Nós não estamos correndo o risco de juízes se afastarem da Constituição, porque esse é um tema que o Brasil está debatendo. A gente vê, às vezes, excessos por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente não está correndo o risco de magistrados pelo país inteiro começarem a dar interpretação própria para tudo, inclusive no que está pacificado na lei brasileira? É verdade, Piotr. Os magistrados, eles precisam cumprir à risca o que está na lei. Eles precisam cumprir a Constituição Federal, no caso de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem uma lei, a Lei 13.431 de 2017, ela prevê uma chamada escuta protegida de crianças que foram vítimas de violência sexual. Então, essa situação da criança querer fazer o procedimento do aborto junto com a manifestação da vontade da mãe, elas devem prevalecer, e não a vontade da juíza, da promotora, ou mesmo de uma defensora pública. E isso não foi levado em consideração. Essa menina também precisa ter todo o apoio social, o apoio psicológico, jamais poderia ser encaminhada para um abrigo, porque só se pode ir para um abrigo a criança que está numa situação de completo abandono e na iminência de sofrer violências. E, nesse caso, a juíza mandou ela para o abrigo, apesar de estar acompanhada da representante legal, da sua própria mãe, sem, então, observar os critérios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela foi para o abrigo para evitar que o aborto se realizasse. É uma forma de sequestro e cárcere privado dessa criança. Um abrigamento totalmente arbitrário que desrespeita as normas legais. Além disso, a juíza pode incorrer no crime de submeter criança ao constrangimento, né, à situação vexatória diante dos atos aí da juíza, da promotora, na própria audiência. É claro que os processos são em segredo de justiça, não devem ser revelados, mas nós temos um interesse público para que essa situação possa ser solucionada, porque se isso não fosse divulgado por vocês, a arbitrariedade se manteria. E eu vi que agora a juíza se afastou do caso, a corregedoria do tribunal está apurando, espero que o CNJ, o Conselho Nacional do MP, também apurem as condutas tanto da juíza quanto da promotora. Doutor Ariel Castro Alves, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação aqui no Prós e Contras. O doutor Ariel é advogado especialista em direitos humanos, conversou conosco sobre esse caso que chama atenção, uma menina de 11 anos que tem uma gestação já avançada e todo o procedimento da juíza que está sendo agora revisto para saber o porquê que o procedimento que é previsto pela legislação brasileira não foi seguido por uma juíza. O caso, o aborto consentido, legalizado, previsto na Constituição.